Pega a sua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo 15, versículo 4, para iniciarmos aqui. Romanos 15, 4. Pedir ajuda do Haroldo para... Tá firme, negão? Para ajudar a gente aí. Romanos 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém. Volta para mim a primeira parte. Entretanto, tudo que foi escrito no passado, declare comigo, tudo que foi escrito no passado. Tudo que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar. Amém, gente? Olha que tremendo que Paulo está declarando aí. O que Paulo está dizendo é que o Antigo Testamento, o livro de Moisés, que são o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos, os salmos, tudo foi escrito com o propósito de nos ensinar. Amém, queridos? Tudo foi escrito com o propósito de nos ensinar. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, estamos aprendendo. E glória a Deus por essa noite. Eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui toda quinta-feira aprendendo sobre a palavra de Deus. Eu creio que se nós não tivéssemos essa iniciativa, com certeza você não iria dedicar 1h30, 2 horas da sua semana para se aprofundar na palavra. Então, nós estamos sendo encorajados aqui, é uma jornada que estamos fazendo. Se nós não tivéssemos essa quinta-feira, com certeza você não iria pegar. Eu acredito que seria muito difícil você se dedicar, pegar um vídeo na internet de repente, ou ir para um curso, ou procurar um grupo de pessoas para estudar a palavra de Deus. Então, glória a Deus por estarmos aqui nessa noite. Eu creio que vai ser bênção, então quero encorajar você, faça valer a pena. Sua atenção, sua dedicação é muito importante para que possamos crescer aqui em graça e conhecimento. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro da origem, a criação da humanidade, a origem do pecado. Nós aprendemos semana passada aqui o plano de Deus para abençoar Israel, para abençoar e redimir toda a criação, a escolha da família de Abraão como instrumento. Vocês estão me ouvindo legal ou não? O som está legal aí? Vamos lá, continuando. Então o livro do Gênesis é o livro da origem. A palavra Gênesis significa origem. É o alicerce da nossa fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre nós vamos voltar para o livro de Gênesis. Sempre. Sempre que estivermos tratando de qualquer assunto, estudando qualquer página da Escritura, é preciso voltar ao livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós vamos perceber aspectos importantes sobre Deus. Por exemplo, um Deus criador. O livro do Gênesis vai nos mostrar que Deus é um Deus. Vai mostrar para nós também no livro de Gênesis que Deus tem um propósito. Lembra que nós falamos de propósito aqui? Falamos muito sobre propósito. Vou criar uma linha do tempo aqui, ó. Propósito. A Bíblia fala do propósito de Deus, plano de Deus, plano macro, um plano maior. Posso colocar aqui, ó, plano maior. Então, Deus estabelece os capítulos da história, a linha do tempo, criação, escolha de Abraão, plano da redenção. São capítulos. Quando você lê os capítulos, os personagens da história da Bíblia, precisam estar conectados aqui, gente, com esse plano maior, ó, tá vendo? Quem está entendendo? A gente lê a Bíblia dessa forma, porque muitos hoje pegam uma história da Bíblia, uma passagem bíblica, seja ela qual for, por exemplo, uma passagem referente
a vida de José, por exemplo. Nós pegamos a história de José e nós não podemos pegar essa história de José isolada, pegar essa história isolada aqui e só aplicar para a nossa vida, ou só meditar sobre a história de José, sem que essa história esteja conectada com esse plano maior, com o plano de Deus. Então, muitos de nós, muitas vezes lemos a Bíblia assim, mas sempre que você lê a Bíblia, entenda a Bíblia dessa forma: Deus tem um propósito, e a Bíblia é a revelação desse propósito de Deus. E aí você vai perceber, a Bíblia vai começar falando sobre a criação, em Gênesis, jardim, um casal, e termina falando sobre uma cidade e sobre o plano de Deus sendo consumado. Então, o que nós vamos ver no livro de Gênesis, Deus tem um propósito. O que nós vamos perceber no livro de Gênesis sobre Deus? Nós vamos perceber no livro de Gênesis que Deus é um Deus justo, um Deus santo. Porque o que acontece? Deus estabelece em Gênesis 3 o quê? Uma ordem, um princípio, um mandamento: vocês não vão comer do fruto. Então nós percebemos ali um Deus justo. Nós vamos ver um Deus também no livro de Gênesis aplicando a sua justiça, quando ele disse para o homem: do dia que você comer, você vai morrer. E o que aconteceu com Adão? Adão morreu. Apesar de Adão ter vivido 930 anos, Adão morreu. E a Bíblia fala: no dia que pecares, você vai morrer. Olha como Deus é tão misericordioso, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus ainda deixou Adão viver antes de 1000 anos, mas a sentença veio sobre Adão. Então você vai ver aspectos de um Deus que tem poder, de um Deus criativo, porque a criação é a exibição da glória de Deus. Deus é exibido, Deus se mostra, Deus se revela no sentido mais profundo da palavra. Você vai ver, Deus é exagerado, são bilhões de galáxias. Sabe quantas estrelas tem, irmão? 6 trilhões de estrelas. Não dá nem para contar as estrelas. E aí ele diz ainda em Isaías 40, que ele conhece cada uma pelo nome. Aí você diz: será que Deus me conhece? Se Deus conhece as estrelas que estão em diversas galáxias aí, será que Ele não te conhece? Então nós vamos ver um Deus criativo, um Deus poderoso. Nós vamos ver no livro de Gênesis um Deus organizado, porque quando nós lemos os 7 dias da criação, nós vamos ver um Deus organizado, um Deus que fez as coisas com planejamento. Tudo isso nós percebemos no livro de Gênesis. Nós vamos ver no livro de Gênesis um Deus relacional, um Deus que se relaciona, porque Ele cria o homem e a mulher para quê? Para se relacionar, para ter comunhão. Então são aspectos sobre Deus que são importantes no livro de Gênesis. Nós vamos ver um Deus que aplica juízo. O que acontece em Gênesis 6? Juízo de Deus, Gênesis 6 ao 8. Então são aspectos de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos perceber também a misericórdia de Deus, um Deus amoroso, um Deus redentivo, um Deus que não desiste, porque Ele criou um plano de redenção. Então o livro do Gênesis é o livro dos começos. Então sempre a gente vai voltar para Gênesis, sempre. Por isso que eu estou dando toda essa atenção para o livro de Gênesis aqui, porque nós sempre iremos voltar para o livro de Gênesis. Aquilo que nós aprendemos no começo, na semana passada, Gênesis vai falar sobre o começo do mundo, Gênesis vai falar sobre o começo da raça humana, Gênesis vai falar sobre o casamento. Onde nasce o casamento? Em Gênesis. Quando Deus cria o homem e a mulher, o que Ele declara? Serão uma só carne. Então, o livro do Gênesis vai falar sobre o casamento sendo o quê? Um plano de Deus, projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. O livro do Gênesis vai falar sobre a origem do pecado. O livro de Gênesis vai falar sobre cidades, vai falar sobre a escolha de Israel. Então o livro de Gênesis é importante, e é por isso que tem muitos grupos hoje que tentam de alguma forma desconstruir o livro de Gênesis, porque se tirar o livro de Gênesis, acabou a fé, irmãos. Ele é alicerce da nossa fé. Uma frase que eu declarei a semana passada aqui, que eu pedi para você gravar na sua vida:
sobre o livro de Gênesis é que o livro de Gênesis é uma obra. Fala por irmão aí, literal. Não é uma historinha, não é fábula, não é lenda. É histórico, é literal, é fato. As cidades que tem ali foram encontrados, achados, os povos, os nomes, a história, os escritos são fundamentados pela arqueologia. Então, o livro de Gênesis é um livro literal. E assim como nós lemos Paulo falando em Romanos 15:4, que a escritura passada, ela traz ensinamento para nós. O Antigo Testamento, ele tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. O Antigo Testamento tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, 1. Pode ler. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo é que a lei, o Antigo Testamento, ou necessariamente ele está falando do Pentateuco aí, né? Quando fala lei, aponta para os 5 primeiros livros. Ele está dizendo o seguinte, que a lei, pode colocar o versículo para mim, por favor? Ela é sombra de uma realidade futura. A lei é só uma sombra de uma realidade futura. Ou seja, as coisas antigas, elas apontam para um futuro, para uma realidade do futuro. As coisas antigas, a lei, é uma sombra e ela aponta para Cristo. Ela aponta para o fim dos tempos. Ela aponta para a promessa, para o reino de Deus. Quem está entendendo? É isso que nós percebemos quando lemos as Escrituras. E essa é a minha proposta aqui, é fazer você enxergar a Bíblia dessa forma, lendo o Antigo Testamento, lendo Gênesis, e Gênesis nos mostrando o quê? O final. Gênesis nos apontando o fim. Isaías 46:10, um texto que a gente leu muito aqui, né? Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o começo. Ou seja, as coisas antigas, vamos lá, vamos comigo aqui. As coisas antigas apontam para uma realidade futura. Olha o que a Bíblia diz, desde o início, desde a origem, eu faço conhecido o quê? O fim. Isso é maravilhoso. Então Gênesis é muito importante para a nossa reflexão sobre a vida. Nós dividimos o livro de Gênesis em 2 partes. O livro de Gênesis pode ser dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós falamos isso a semana passada, vai tratar sobre um período de 2000 anos. Pega a sua Bíblia aí, só para você perceber, ó. Pega a sua Bíblia no capítulo 11 de Gênesis aí, eu vou pegar essa menor. Isso. Ó, esse pedacinho aqui da Bíblia, ó, esse pedacinho aqui, de Gênesis 1 ao Gênesis capítulo 11, trata de um período da história de 2000 anos. 2000 anos. Entre o início de todas as coisas até o capítulo 11, para tratar sobre um período de 2000 anos. Tão interessante isso. Só 11 capítulos para tratar sobre esse período de 2000 anos. Nós não temos muita informação. As informações que nós temos estão aqui nesse trechinho da Bíblia.
do capítulo 12 de Gênesis. Marca aí no capítulo 12 até o livro de Isaías. Vai lá. Exercício, vai. Conseguiu aí? Malaquias é o que, gente? É o último? É o último livro do Antigo Testamento. O último profeta. Ó, esse pedaço da Bíblia vai tratar de mais um período de 2000 anos. E aqui, de Gênesis capítulo 12, a história de Abraão. O patriarca Abraão e a história de Israel, toda revelada nesse trecho aqui das Escrituras. Mais 2000 anos. Ok, gente? Olha que poderoso. E do Novo Testamento, até 2024, aproximadamente mais 2000 anos. Então, em um calendário bíblico, caiu a caneta aqui? Bota aqui. O mundo tem, até os nossos dias, nós temos uma história de 6.000 anos, aproximadamente, tá, gente? Não dá para datar, aproximadamente, desde o início aqui da criação, aí vem aqui, até Gênesis 11, 2.000 anos, ok? Gênesis 12, dá para entender que é Gênesis 12 aqui, faz de conta que é Gênesis 12. Até o fim aqui, Malaquias, mais 2000 anos. Aqui começa o Novo Testamento, com a vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é uma cruz aqui, só para... Até os nossos dias, colocar mais ou menos aqui, 2024. Você vê que eu sou bom nesse negócio aqui, né? Poderia... Vou chamar, sabe quem? O Gustavo, para me ajudar aqui. O Gustavo desenha demais. Até 2024, mais 2024 anos. Ok? Então a história aí, ela está entre 6.000 anos. Pastor, e como fica esse negócio da escola de milhões e milhões de anos? Isso é uma teoria. Baseado em estudos sobre a datação lá, baseado nas pedras, eles se baseiam em milhões e milhões e milhões de anos. Eu prefiro ficar com a Escritura, cada um faz a sua escolha. Ok? Eu fico com a Bíblia. Então o período bíblico é esse. Hoje tem um grupo de pessoas que tentam harmonizar a história bíblica com as teorias aí do Big Bang e outras teorias da evolução. Não dá para fazer essa soma, não dá. Não tem como fazer essa amarração, não tem como. Não dá, uma hora vai dar bololô, como diz o santo. A conta não fecha. Nós ficamos com com a Escritura. Nós temos pelo menos 4 grupos aí que nós temos combatido. Existe uma divergência. Primeiro grupo são os ateus. O que é ser um ateu? Ateísmo. Teo é a palavra Deus. Então ateu significa aquele que não acredita na existência de Deus. O ateísmo. É uma religião também o ateísmo, precisa de fé para ser ateu. Nós temos um outro grupo de pessoas que são chamados de deístas, ou deísmo. Eles acreditam até que Deus criou todas as coisas, porém, esse grupo, eles acreditam que Deus criou, mas o mundo está abandonado. É o deísmo, deísmo aberto. Inclusive tem crente que é deísta, pastor que é deísta. Ele acredita que Deus criou o mundo, mas ele deixou o mundo aí. O mundo não está no controle de Deus. Deus não está no controle do mundo. Outro grupo são os panteístas. O que é ser um panteísta?
panteísta é aquele grupo de pessoas que acredita que tudo é Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Ele não é uma pessoa, mas ele está em todas as coisas. Panteístas são aqueles naturalistas, aquelas pessoas que dizem mãe natureza, o sol é Deus, tudo é Deus. Esses são os panteístas. Tem muitos religiosos aí, artistas, que são panteístas, que acreditam que até um estrume de um animal pode ser um Deus. E nós temos um quarto grupo de pessoas que são os politeístas. O que é um politeísta? Alguém sabe? Polo, alguém que acredita em diversos deuses. Existem muitos deuses mesmo. E esses são grupos separados. Nós somos monoteístas. A religião monoteísta é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Acredita em apenas o único Deus. Só para informar vocês. Então, tratando aí sobre a divisão do livro de Gênesis, o livro de Gênesis é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e trata de 4 eventos. Quem pode me dizer os 4 eventos aí que trata do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis? Pode falar? A criação, a queda, mais 2 eventos: dilúvio e a Torre de Babel. É isso aí. Então, para ficar bem simples, está vendo? Do capítulo 1 ao capítulo 11, 4 eventos. Semana passada a gente tratou de 2. Falamos da criação e falamos sobre a queda. E hoje nós vamos tratar dos outros 2. Sobre o dilúvio e sobre a Torre de Babel. E do capítulo 12 de Gênesis, até o final do capítulo de Gênesis, quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Quantos? 50. 50 capítulos tem o livro de Gênesis. Do capítulo 12 de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50, nós vamos ver a história dos patriarcas. Patriarcas, a palavra patriarca tem a ver com o cabeça, o líder, aquele que iniciou. Os patriarcas, são 4 patriarcas. O primeiro é Abraão, depois Isaac, Jacó, mas Jacó, o nome dele é trocado para Israel. Aqui também nós podemos colocar também Ismael, mas Ismael não é contado como patriarca, mas ele é o pai dos árabes. Ismael. E o último patriarca do livro de Gênesis é a linda história do filho amado José. Ok? Próximo passo, vamos recapitular então. Gênesis capítulo 1 vai tratar sobre a criação como um todo. Criação como um todo. E olha que interessante, quando você vai no versículo 1 de Gênesis 1, quem pode declarar bem alto aí? Gênesis 1:1. No princípio criou, a pastora Elia está citando, que Bíblia que é essa aí, pastor? No princípio criou Deus os céus e... Esse versículo é o resumo. Ele é o resumo, você vê que termina ponto. E aí começam os detalhes de como Deus criou os céus e a terra. Aí do verso 2 até o capítulo 2, verso 4, vai contar a história da criação dos céus e da terra. Ok? A Bíblia, o livro de Gênesis tem muito isso. Então marque esse versículo, é muito importante. Outro versículo chave aí no capítulo 1 é o versículo 26 e 27. Quem pode ler? Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, enchem a terra
e governem a terra. Esse versículo também é o resumo da criação do homem, ok? E aí depois desse versículo Deus vai explicar, o Moisés que escreveu vai explicar como o homem foi criado. E aí você vai ver no capítulo 2 do livro de Gênesis como o homem foi criado. O detalhe da criação do homem até o fim do capítulo 2, ok? Capítulo 3, o que acontece? A queda. Lembra que a semana passada nós falamos sobre a queda de Lúcifer? Quem lembra? Lembra que eu falei para vocês que a queda de Lúcifer, que é o anjo de luz aí, Satanás, acontece entre Gênesis 2 e 3? Por quê? Porque como termina o último versículo de Gênesis capítulo 1? O último versículo, como é que termina? Versículo 32. É 31 ou 32? 31. Deus viu que tudo o que havia feito e percebeu que tudo o que havia feito era muito bom. Ou seja, o diabo não pode ter caído nesse momento. Porque até então, tudo que Deus criou, criou em perfeição. Como que o diabo vai cair, como alguns dizem aí, entre verso 1 e verso 2 de Gênesis? Alguém já viu isso? Essa teoria. Então o diabo caiu entre esses dois capítulos aí, no momento depois que Deus criou o homem, Gênesis capítulo 2, e nesse momento aí de Gênesis 3, aqui nesse momento aqui, ó, em algum momento da história, em algum momento ali, Satanás ele cai, e aí ele vai e entra no Éden, um ser caído já, e o que ele faz no Éden? Seduz quem? E lembra que a gente falou que quem foi enganado não foi Adão, mas foi Eva. Eva foi enganada, tem que deixar bem claro isso. Mais uma vez que Paulo diz que foi a mulher que foi enganada. Capítulo 4 de Gênesis, o que acontece? Já é a consequência do que, gente? Do pecado. Primeiro homicídio. Caim, ele assassinou o seu próprio irmão. O que nós vamos ver aí em Gênesis 4 também é a genealogia de Caim. A genealogia de Caim. Essa genealogia ela não é muito importante para nós. Por que ela não é tão importante? Por que a genealogia de Caim não é importante? Alguém arrisca? O que aconteceu com essa geração? Eles foram mortos no dilúvio. Então a genealogia de Caim, quem tem qualquer tipo de teoria que tem por aí sobre filhos de Caim, a descendência de Caim morreu no dilúvio, foi exterminado no dilúvio. E aí Gênesis capítulo 5, que nós temos aí, a descendência de Adão. Deus recomeça a história, dá uma chance para Adão, e ele tem um filho por nome de Sete. Sete é essa linhagem de Deus aí, essa linhagem, e aí nós conseguimos fazer a genealogia de Deus, Adão, Sete, Enos, e vamos contando Noé até Jesus, a genealogia no capítulo 5. Quem lembra da mensagem que nós trabalhamos aqui, a mensagem dos nomes? Quem lembra? Lembra que nós pegamos cada nome deles e criamos uma frase? Quem lembra? E essa frase aponta para quem? Para Jesus, glória a Deus. Então vocês estão firmes aí. Capítulo 6, aí entra agora o nosso estudo dessa noite. Capítulo 6, o que acontece no capítulo 6? A corrupção do homem, a depravação do homem. O homem, agora, a humanidade em si, se corrompe de uma forma tão imensa que Deus, ele chega a se lamentar de ter feito o homem, e a consequência disso é, vamos ler o verso 6 aí, do 6 ao verso 7, Gênesis 6, 7, Gênesis 6, 6, melhor, Gênesis capítulo 6, verso 5 ao 7, vamos lá.
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, os homens, também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Verso 8, a escolha de Noé, né? 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 13 ao 17, só para a gente... 13. Do 13 ao 17. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Ok. Nós vamos então tratar sobre esse evento, sobre o dilúvio agora. É o que nós vamos nos aprofundar aqui. Quem acredita na história do dilúvio aqui? Ok? Todo mundo acredita na história do dilúvio? Então não precisa provar que o dilúvio aconteceu, né? Algumas informações importantes sobre a Arca de Noé. Na Bíblia consta que a Arca de Noé se firmou nas montanhas turcas de Ararat, no 150 dias do dilúvio. A arca parou ali, Gênesis capítulo 8. Esse lugar hoje, inclusive essa semana, alguns arqueólogos estão escavando essa região e descobriram ali indícios de que nessa região esteve a Arca de Noé. A Arca de Noé nesse Monte Ararat. Fica entre a Turquia e o Iraque. O tamanho da Arca de Noé é equivalente a um campo de futebol de 110 metros. A Arca de Noé. Então imagine um campo de futebol aí, colocar o Morumbi, porque Itaquera é muito pequenininho. Entendeu? Acho que o Morumbi é melhor para comparar com o tamanho da Arca de Noé. Ela é maior do que um Boeing de 70 metros. A Arca de Noé ela tinha 137 metros. Em metragem quadrada, a Arca de Noé tinha 9.280 metros quadrados. Ou seja, uma construção gigantesca. A Bíblia vai dizer que tinha 3 andares, para deixar todos os animais separados. Foi uma obra gigantesca que Noé construiu. Hoje existe um parque lá nos Estados Unidos, que eles fizeram uma réplica da Arca de Noé. Alguém já viu isso? A Maria disse que tem vontade de ir lá conhecer. Tem um parque lá, do lado tem um parque da criação, da origem, e tem essa arca que é gigantesca também. E eles fizeram uma réplica como as medidas exatas do que está escrito na palavra de Deus. Se você quer fazer uma viagem diferente, se programe para ir para lá.
Aí você me convida e pague a minha passagem também, que a gente vai junto. Tá bom? Quanto tempo durou o dilúvio? Informações básicas aqui. Os 40 dias se refere ao tempo de duração da chuva. Está em Gênesis 7:12. Ok? Então foram 40 dias de muita chuva sobre a terra. A gente sabe aí, irmãos, chove 2 horas, já alaga Baltazar aqui, né? Imagine 40 dias chovendo. No Nordeste também, esses dias aí, houve uma reportagem agora essa semana de um voo que saiu de Portugal. Quem viu? Saiu de Portugal, aí uma brasileira estava dentro, não conseguiu aguardar, estava grávida de 34 semanas e começou a dar luz, aí tiveram que pousar na Ilhas Canárias, Ilhas Canárias, na Espanha, e depois saiu de lá, foi vir para Fortaleza, não conseguiu pousar em Fortaleza, porque muita chuva em Fortaleza, teve que voltar para o Rio Grande do Norte, foi 3 dias de viagem, e minha prima estava dentro desse voo, a Rosinha e o Jonathan, viveu tudo isso. Então choveu 40 dias, chuvas intensas sobre a terra. Outra informação, 150 dias falam do tempo em que as águas do dilúvio prevaleceram. Gênesis capítulo 8, verso 3 e Gênesis 7, 24. Mas foi somente depois do 5º mês do início das chuvas que as águas começaram a baixar. Gênesis 8, 13. E terminando aí, exatamente 1 ano e 10 dias depois do dilúvio. Olha que informação interessante. 1 ano e 10 dias depois, Noé e sua família desceram em terra seca. Gênesis 8, 14. Ou seja, quanto tempo Noé ficou dentro da arca? No todo? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Eu lembro do pastor o André já trouxe essa informação. Lembra, pastor? Você já falou sobre isso aqui. O período que Noé... Você lembra, negão, ou não? Mas foi isso mesmo. 1 ano. Noé ficou exatamente com a sua família 1 ano dentro da arca. Oi? Sim. Ele entrou e ficou 7 dias dentro da arca. Informação importante. Então vamos tentar fazer aqui uma conexão entre a história de Noé e os últimos dias. Afinal, esse é o objetivo do nosso estudo. Não só ficar falando de informações sobre a história de Noé, mas vamos tentar compreender numa visão geral. Nós lembramos das palavras de Jesus. Jesus disse que a sua segunda vinda será semelhante aos dias de Noé. Olha que informação importante. Então não tem como fugir de Gênesis. Não tem como abandonar Gênesis. A gente vai ter que voltar para Gênesis. Porque Jesus está dizendo que a vinda dele, a sua segunda vinda, é semelhante aos dias de Noé. Semelhante aos dias de Noé. Vamos fazer uma leitura rapidamente. A carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Segunda Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 13. Jesus está dizendo que o que aconteceu nos dias de Noé aponta para o fim. O que aconteceu no mundo antigo aponta para o mundo atual. Deus anuncia o fim desde o começo. Hebreus 10:1. A lei são sombras de coisas futuras. Então vamos lá. Vamos ler aí o que Pedro fala e vamos fazer essa conexão entre
O Apocalipse no dilúvio. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. A galera tá vivendo isso aí, não tá? Exatamente. O pessoal não tá zombando? Quem já viu vídeos aí? Eu vi o vídeo do Felipe Neto, vou citar nome aqui. Ele fez um vídeo dizendo o seguinte: minha avó falou sobre isso, minha mãe falou sobre isso. Essa história aí a gente ouve toda hora. São pessoas que estão escarnecendo. Continua, Haroldo. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Pausa. O que houve com esse negócio aí que todo mundo fala, Jesus está voltando? A gente sempre ouve isso, sempre teve terremoto, sempre teve essas coisas. Olha o que Pedro está falando, continua. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Pausa. Olha Pedro citando o que, gente? Gênesis. Pedro está citando Gênesis. Ele aponta para o início. Continua. Esta, formada da água e pela água do mundo daquele tempo, foi submerso e destruído. Pela mesma palavra dos céus e a terra que agora existem estão reservados para Volta ao versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído Pelo dilúvio. Então Pedro está citando o que, gente? Gênesis 6 ao 8. Gênesis capítulo 6 ao capítulo 8. Pedro está citando e fazendo uma conexão sobre a vinda de Jesus, citando o que aconteceu no dilúvio, verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Pausa. Se Deus agiu com juízo nos dias de Noé, com água, Pedro está dizendo que Pedro está informando que o juízo futuro será com fogo. Quem já está ouvindo aí falar de aquecimento global, calor, sol estourando? Esse ano aí tem umas explosões no sol aí. Quem está ouvindo falar sobre isso? Então vamos lá, continuando. Só uma informação importante. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pausa. Quanto tempo Noé ficou pregando e construindo a arca, gente? 100 anos. Foram 100 anos de longanimidade. Tem uma frase aí que todo mundo posta, né? Todo mundo achava que Noé era um louco, até que Deus enviou a chuva. É assim. Deus é um Deus longânimo. O que significa isso? Que existe um dia certo para Deus agir com justiça. Nós estávamos falando isso lá em casa, conversando com meu pai. Antigamente, é claro que existe aquela visão do Antigo Testamento que dente por dente, olho por olho, mas o Antigo Testamento tem graça. E nós temos também graça no Novo Testamento. Nós temos juízo no Antigo Testamento, mas nós também temos juízo no Novo Testamento. Qual é a diferença? É que o juízo agora dos últimos dias existe
o tempo certo. Porque Deus é, como diz aqui Pedro, Deus ele não quer que ninguém se perca. Ou seja, Deus é paciente. Deus está olhando a imoralidade dos nossos dias e Deus é paciente. Mas, sobretudo, existe o quê? O dia do juízo. O dia em que Deus irá aplicar a sua justiça. Aí sai de baixo. Chegou a hora. Quando a taça da ira de Deus transbordar, chegar um momento, então não tem mais chance. Nós chamamos de quando Deus fechar a porta da graça. Fechou a porta da graça, não tem. Continua, Haroldo. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Se tudo isso que Pedro disse é verdade, que tipo de pessoas devemos ser? Verso 11. Viver de forma santa e piedosa. Distraído? Verso 12. Distraído? Vivendo para si mesmo? Como nós devemos viver? Aguardando e apressando, aguardando com ansiedade, com anseio, a vinda do Senhor. E essa é a promessa, novos céus e nova terra. Ou seja, Pedro está apontando para Gênesis 6. Agora vamos fazer essa conexão entre os dias de Noé e os últimos dias. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 24, 37 ao 41. Mateus 24, do 37 ao 41. Mateus 27, 24. Pode ler. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Uau! Olha que interessante, Jesus está dizendo aí, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E ele fala do que aí? Aponta os detalhes aí desse versículo. Verso 27, fala os detalhes. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, festas, orgias. Ok, Gênesis 6, 2, vamos ver a confirmação. Gênesis 6, 2. O que Jesus está falando é que os dias da sua vinda será como nos dias de Noé, onde o povo vivia uma depravação sexual. Depravação sexual. Gênesis 6, 2. Pode ler? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Ok. O que esse texto está dizendo aqui? Por que Deus derramou juízo?
no dilúvio? Por conta da perversidade, da depravação sexual. Os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens. Ou seja, o que aconteceu em Gênesis 6 é semelhante ao que está acontecendo nos últimos dias. Jesus está falando em Mateus 24, 37. Estupro, divórcio adoidado, promiscuidade, imoralidade sexual, é o cenário dos nossos dias. Banalização do casamento, tudo isso estava acontecendo aqui, nesse período da história, antes de Deus derramar o dilúvio. As pessoas estavam vivendo uma vida imoral. Pedofilia, zoofilia. Quem já ouviu falar sobre zoofilia? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Essa questão que surgiu agora sobre a ilha do Marajó, que trouxe toda essa polêmica dos nossos dias aí, até a reportagem do Cabrini foi para lá. Ou seja, gente, um abandono geral do princípio, da forma que Deus criou, acontecia nos dias de Noé. Um abandono geral, banalização do casamento, promiscuidade, o homem trocando a afeição natural, o modelo que Deus criou em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que é homem e mulher. Esse é o modelo de Deus. Então, nesse tempo aqui, havia uma promiscuidade generalizada. Algo tão sério que você vai perceber que Deus teve que intervir na história. Deus teve que entrar com juízo, por tamanha perversidade dos homens. Eles viviam de forma imoral. Vamos ler Lucas 17, 26 e 27. Evangelho de Lucas 17, 26 e 27. Vamos correr, tá, gente? Vou correr aqui para a gente falar também sobre a Torre de Babel. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Ou seja, uma depravação sexual forte. Essa questão de casar e dar em casamentos, casar todo mundo. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Está casado, Maico? Bem casado ou não? E aí, Ale? Mas quando a Bíblia fala casar e dar em casamento, essa questão de banalizar, relativizar a aliança. Qualquer coisa, não, eu abandono o casamento. É claro que existem razões, sim, por conta de exceções sobre o casamento, existe. Mas existe uma banalização. Tem artistas aí que casou 15 vezes. Alguém conhece alguém que casou 15 vezes? Roberto Justus, o Fábio Júnior, a Gretchen, Tia Maria, minha tia, oh, meu Deus do céu. Jesus de Nazaré, essa banalização do casamento dos nossos dias, semelhante aos dias de Noé. Vamos ver uma outra conexão. Versículo 5 de Gênesis 6 vai falar sobre a corrupção moral. Gênesis 6, 5. Corrupção moral. Gênesis 6, 5. Você não consegue entender a minha letra, meu? Não é possível, uma letra tão bonita como essa. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Vamos ler Judas, vai lá no final da Bíblia. Judas, versículo 18, porque só tem um capítulo. Judas, versículo 18. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos
haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Olha só, nos últimos dias, Judas está falando que haverá o que, gente? Zombadores, corrupção moral, pessoas vivendo nos seus próprios desejos ímpios, corrupção política. Irmãos, a política do Brasil é uma palhaçada, é uma vergonha, gente, é vergonhoso. As coisas antigamente era tudo escondido, sabe? Hoje está tudo aí, ó, escancarado. Meu Deus, corrupção política dos nossos dias é algo que eu nunca vi na história desse país. O aborto entra aqui, né? Sim, foi aprovado o aborto agora no Brasil lá, mas entra aqui, ó, dessa depravação sexual. Vamos lá, outra conexão. Gênesis 11, verso 13. Gênesis 6, verso 11 e 13. Aumento da violência. Gênesis 6, versículo 11 e o versículo 13. Pode ler? Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Gente, o que acontecia lá em Gênesis 6? O aumento da violência. Imagine a violência daqueles dias. Agora vamos ver os últimos dias, o que Jesus fala, Mateus 24, do versículo 9 ao 12. Mateus 24, do 9 ao 12. Então, eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Essa violência dos nossos dias, semelhante aos dias de Noé, perseguição. E essa violência, ela diz respeito também à perseguição aos cristãos e aos judeus. Então, esse aumento de violência dos últimos dias, Jesus está se referindo ao que aconteceu exatamente nos dias de Noé. Apostasia. Vamos ver a apostasia, versículo 12 de Gênesis 6. Gênesis 6, 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Uma apostasia, uma corrupção generalizada. Não é apenas em um lugar. Toda a terra, olha o detalhe aí, toda a terra. Não é algo específico em uma região só. Agora vamos ver o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1. Acho que dá para ler até o 10 aí, eu acho. Se o Haroldo for rápido. Versículo 1. 2 Timóteo 1, 3. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 10. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas ligando ao poder, o seu poder. Afaste-se desses também. São esses o que introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Ok, gente. Semelhança aí. O que vocês estão rindo, gente? É o nome aí. Ele leu em inglês, né? James e Jambres. James e Jambres. Jambres. Por isso que é bom ter alguém que é bom em todas as línguas, né? Mas o assunto é sério. A gente está dando risada, mas o cenário aí é caótico. Abandono geral, corrupção generalizada, mãe abandonando o filho, algo que é inadmissível pensar uma mãe abandonar o filho. E hoje a gente vive a era do aborto. A era do aborto. O pai abusando das filhas. É um cenário horrível, caótico, corrupto, uma apostasia geral. O que é apostasia? Abandono da fé. Paulo está falando aí. 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Vamos ler não, só anota aí, porque Paulo vai falar a mesma coisa, senão eu não consigo caminhar aqui. Outra coisa que aconteceu nos dias de Noé, que Jesus faz essa conexão, que nós precisamos destacar, é a pregação e o anúncio de juízo. Olha que interessante, volte para Gênesis capítulo 6, vamos destacar o verso 7, o verso 8, não, você vai ler, Haroldo? Você vai ler o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 17. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também e os animais, grandes e pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Verso 18 agora. Verso 17 e 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém. 7:1, capítulo 7, versículo 1, são pregações, anúncio. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ponto. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé, Hebreus vai dizer que ele foi um apregoeiro da justiça. Noé, ele pregou, ele anunciou sobre o dilúvio. Ele anunciou o que Deus iria fazer. Nenhuma daquelas pessoas se tornaram inocentes. O texto diz aí que Deus encontrou só Noé e sua família ser alguém justo. Por quê? Ninguém deu crédito à pregação de Noé. Semelhante aos últimos dias, nos últimos dias também, a Bíblia fala sobre essa pregação, o anúncio, é o que fazemos aqui. Ninguém pode dizer que não está sendo evangelizado. Aliás, o Brasil é um país que é muito evangelizado. Eu fico pensando o seguinte, eu falei até para os irmãos na van esses dias. Falei, existe gente que não ouviu o evangelho uma vez só. Tem milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho uma vez. E tem gente que ouve todo dia. Toda hora, na sua família, na minha família, aqui nessas ruas.
O que tem de gente que está ouvindo o Evangelho. Eu fico pensando que a justiça de Deus, o juízo de Deus, para essas pessoas que ouvem tanto o Evangelho e caçoa do Evangelho, e zomba e despreza, é muito pior do que para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus uma vez só. Ninguém pode dizer que não foi evangelizado. Toda família tem um crente, é ou não é? Vamos lá, gente, toda família tem um crente, é ou não é? Toda família tem alguém lá, uma irmã, que é a irmã do coque. Toda família não tem uma irmã do coque? Alguém que chega na sala revelando tudo assim. Tem alguma mãe aqui que é a mãe do coque aqui? Toda família tem. Então, toda família tem alguém. Na cadeia o que mais tem é filho de crente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, o irmão está preso, ela estava falando justamente isso. O que tem, gente, eu não vou jogar 80 não, mas uns 70% do povo lá é tudo filho de crente. Esses dias eu vi uma reportagem aí, Moisés, cara, estava assaltando o povo. Moisés estava assaltando, é sério, Moisés, o nome do cara. Falei, meu Deus do céu, Moisés, com certeza, se colocou Moisés é por quê? É filho de crente, vai chamar Moisés, vai abrir o mar, só o sangue do cordeiro. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, 2 Pedro 2, 1, 5, vamos correr, gente, pelo amor de Deus. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Até o 5. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha aqui, irmãos, Noé era o que, gente? Pregador da justiça. Noé estava pregando. Cada batida naquela madeira era Noé pregando. Noé pregava com a vida. Noé era pregoeiro da justiça. E só Noé e 7 pessoas entraram na arca e foram livres. Noé representa Cristo. O número 7, podemos fazer uma tipificação das 7 igrejas aí do Apocalipse, tratando a totalidade da igreja. Cristo, Ele nos levou até a arca é a igreja. Podemos fazer tanta aplicação sobre essa passagem de Noé, mas o que eu quero destacar aqui é que houve pregação nos dias de Noé, e hoje tem muitos profetas de Deus pregando. Essa escola bíblica aqui hoje é uma pregação para nós, amém, gente? Glória a Deus por isso. Mateus 24, 14, olha o que Jesus diz: que este evangelho do reino será pregado. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Virá o fim. Houve salvação nos dias de Noé. Gênesis 6:18. Não vamos ler não, para a gente ganhar tempo, tá? Gênesis 6:18 vai falar que Deus salvou Noé e a sua família. E haverá salvação também nos últimos dias. 1 Pedro 3:20. Eu estou aqui em 1 Pedro, eu vou ler. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro 3:20. Que há muito tempo desobedeceram
que há muito tempo desobedeceram quando de Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas foram salvas por meio da água. Preciso citar só mais um texto aqui, importante, que está em Ezequiel 14:14. Vamos citar esse texto aí? Olha que interessante esse verso também. Ezequiel 14:14. Olha o que Ezequiel está falando. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo, declara o soberano Senhor. Versículo 20, coloca o versículo 20. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, não poderiam livrar os seus filhos, seus próprios filhos e filhas. Olha o que Ezequiel está dizendo aqui, que a corrupção é tão grande nos últimos dias, o tempo do fim será assim tão corrupto, que assim como aconteceu lá nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, Noé não conseguiu salvar, não iria conseguir salvar os seus próprios filhos, tamanha o desvio dessas pessoas. Somente ele, Noé, Jó, que era um homem justo, e Daniel. O negócio é muito sério. Então nós fizemos aqui uma conexão entre Gênesis 6 e os últimos dias. O último apontamento que eu quero fazer é que em Gênesis 6 houve destruição dos ímpios. Os ímpios foram destruídos. E nos últimos dias também haverá destruição dos ímpios. Hebreus 11:7. Pode ler? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, glória a Deus. Noé, ele tipifica Cristo, e a arca é a igreja de Cristo. Gente, dentro da arca tinha um monte de problema durante um ano todo lá. A igreja também tem muito problema, mas o melhor lugar para você ficar é dentro da igreja. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. Vamos para o segundo evento, que é a Torre de Babel. Olha aí, volta a sua Bíblia. Depois desse 1 ano que Noé ficou dentro da arca, no fim do dilúvio ele sai, e aí recomeça a história. Noé e seus 3 filhos. Quais são os nomes deles? Sam, depois do dilúvio, somente Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras e a sua esposa. Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os 3. Recomeça a história da humanidade. Esses 3 personagens aqui são extremamente importantes para o recomeço da história. E olha a ordem de Deus para Noé, depois que ele saiu da arca. Gênesis 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Verso 12, Haroldo. E Deus prosseguiu:
Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Verso 15. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Gente, Noé vai recomeçar, Deus dá uma oportunidade e Deus dá um mandamento para ele: vocês vão agora crescer e multiplicar. Lembra da ordem de Deus lá em Gênesis também para Adão e Eva? Crescer e domine a terra. A vontade de Deus sempre foi essa: toda a terra ser espalhada pela sua glória. E Deus dá essa ordem para Noé. Então Noé desce da arca, feliz. O que Deus faz? Deus ele faz um sinal, Deus deixa um sinal chamado arco? Não é arco-íris. Arco celeste, gente. Nunca mais fala arco-íris, viu? Não, mas não é arco-íris. É arco de Deus. Quem é íris? É uma deusa. Então é arco de Deus. É melhor chamar de arco celeste. A melhor tradução é essa: arco celeste. Deus deixou o arco celeste. Quer falar, Chico? A sua está arco-íris, né? Então o que você faz? Você passa um branquinho aí. Estou brincando, viu? Mas a melhor tradução são versões que procuram contextualizar. Mas não é arco-íris, é arco de Deus. Nós falamos sobre as versões bíblicas aqui, né? É arco celeste, arco de Deus. Arco da aliança, né? Toda vez que as crianças estão no carro e falam: olha o arco-íris, falam: não, é arco de Deus. Você sabe quem usa esse símbolo hoje, né, gente? Quem se utiliza desse símbolo hoje? Então, esse é o sinal que Deus fez com Leão, ou com Abraão. Esse é o sinal que Deus fez com Noé, o pacto que Deus fez com Noé. Depois que ele saiu da arca e recomeçou a história de Deus. A Sheila quer destacar o que, Sheila? Sim, antes do dilúvio, todo mundo era vegetariano. O alimento era frutos do mar. Frutos do mar. Estou doido para um frutos do mar, gente. Convida, por favor. Depois de Noé, então Deus permite sim fazer sacrifício de animais ali. É por isso que Deus coloca um grupo de animais, 7 animais a mais ali, que são os animais limpos, por conta do sacrifício. E também a partir de ali de Noé, o pessoal começou a fazer churrasco, o pessoal inaugurou os açougues, e aí começou esse mundo dos carnívoros. Mas vamos lá, vamos correr aqui. Noé, ele tem a chance de recomeçar, mas nós vamos perceber que Noé não era perfeito. Noé, ele comete uma gafe. Noé comete um erro. Qual foi o erro que Noé cometeu? Ele plantou uma vinha, e aí encheu o caneco. Por conta disso, nós vamos perceber que um dos filhos de Noé, esse aqui, ó, ele desonrou seu pai. A passagem bíblica vai mostrar isso. O Noé, ele desonrou seu pai, ele viu a nudez do seu pai, ele contou para os seus irmãos, e por conta disso houve uma maldição sobre esse cara. Ele foi o pai dos cananeus. Canaã. Ok? Esse foi o pai dos cananeus. Alguns aí acreditam que essa passagem bíblica aponta para um fato. A Bíblia não fala isso, mas as pessoas dizem que Cã, na verdade, essa questão não foi só desonrar a nudez do seu pai,
Noé estava tão preocupado com essa vinha que ele não cumpriu o mandamento de Deus, que era crescer e multiplicar. Só estava preocupado com a bebida lá. E aí Cã se envolve com a sua mãe. E aí o pessoal cria aí uma história, mas vamos ficar com aquilo que a Bíblia está escrito. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele desonrou seu pai e por conta disso houve uma maldição. Está no verso 22 aí do capítulo 9. E tem os outros 2 filhos que é Sem e Jafé. E aí todos os povos da terra, todos os povos são oriundos desses 3 filhos aí. Aqui, esse filho aqui é muito importante. De onde vem? O povo hebreu. O povo hebreu é descendente de Sem. O que está acontecendo hoje, que a gente está vendo bastante, por conta dessa guerra entre Israel e Hamas. Qual que é a frase que o pessoal mais usa? Antissemita. Por quê? Porque o povo judeu é descendente de Sem. Então, essa frase antissemitismo, que veio toda a história de Israel, o Hitler, e agora até na boca do presidente da República do nosso país, infelizmente, não concordo com a fala dele. Mas entrando aqui em Gênesis 10, para a gente encerrar, vou resumir aqui, para a gente concluir. Deus deu uma ordem para crescer e multiplicar. Deus, ele declarou para Noé: vocês vão multiplicar, vocês vão se espalhar sobre toda a terra. E aí chegamos em Gênesis 10. Gênesis 10 e 11 vai falar sobre o evento da Torre de Babel. O que aconteceu aqui, nesse momento da história? Eles se uniram em um só lugar. A ordem de Deus para eles era crescer e multiplicar. Mas o que acontece aqui? Eles se unem, eles se fecham nesse grupo, e aí estabelece essas nações aqui importantes, e o nome do líder dessas nações é Nimrod. Veja comigo o verso 10, você aguenta aí rapidinho? Capítulo 10, verso 8. Cuxo gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi mais valente dos caçadores, e por isso diz, valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Esse camarada Nimrod, ele foi o primeiro grande líder da história. Ele fundou a cidade de Babel, ele fundou a Síria, ele fundou 4 cidades que se tornaram cidades poderosas na época. E foi justamente contra a ordem de Deus, que era crescer e multiplicar. Eles se fecharam ali. E aí eles decidiram criar o que, gente? Uma torre, chamada Torre de... Essa torre, ela hoje existe em alguns lugares aí. Alguém já ouviu falar sobre zigurates? Alguém já ouviu falar sobre os zigurates? Ou não? O pastor André foi no México. Você foi lá, negão? Zigurates é um monumento baseado nessa primeira torre de Babel. Era uma torre-templo, onde eles construíam esse monumento, e esse monumento representava a religião da época. E a ideia a ser passada é que essa torre representava, era a tentativa de eles se aproximarem de Deus, chegar até Deus. E aqui em Gênesis capítulo 10 nós vamos ver uma nova corrupção. Ou seja, irmãos, se não bastasse o que aconteceu em Gênesis 6, 8, agora depois que Noé volta, começa tudo de novo a história, chega até esse momento, está tudo corrompido novamente. Agora a corrupção, eles se organizaram, agora os caras são profissionais. Agora essa capital aqui é a capital da rebeldia. Agora eles estão contra Deus, estão vivendo agora idolatria, adorando o sol, os animais, imoralidade, e eles romperam definitivamente com Deus. Esse é o cenário aqui da Torre de Babel. E Nimrod representa o anticristo.
Ele aponta para esse grande líder que organizou essa rebelião contra Deus, e todo mundo se levantando contra Deus. Então ele edificou cidades, Babel, que é Babilônia, Nínive, e aí a visão deles era um povo só, globalização. Alguém já ouviu falar sobre globalização dos nossos dias? Alguém já ouviu falar sobre um governo mundial? Um líder mundial? Uma cidade modelo, e essa cidade vai governar o mundo todo? O poder centralizado em uma pessoa só? E Deus já havia dito: enchei e multiplicai a terra, a minha glória será espalhada sobre toda a terra. Mas Nimrod, ele vem com essa nova filosofia de vida, esse novo jeito, ele vem debaixo do espírito do anticristo. João vai falar que em toda a história o espírito do anticristo está agindo, e sobre Nimrod veio o espírito do anticristo. O nome Nimrod significa, em hebraico, rebelar-se, está ligado à guerra. A Bíblia fala aí, ele era um poderoso caçador, né? Ele dominou as regiões na época, ele era o líder na época. O seu nome pode sugerir aquele que é contra Deus, ou aquele que quer ser semelhante a Deus. Então Nimrod, ele vem debaixo desse espírito do anticristo. Ele foi o primeiro anticristo da história. Tanto que a cidade que ele fundou, Babel, se tornou posteriormente Babilônia, e a Síria. Foram os dois inimigos implacáveis do povo de Deus, que perseguiu o povo de Israel. Babilônia, a cidade de Babilônia, Babel, aponta para o modelo de vida de cidade contra Cristo. Babilônia dos últimos dias. Se você ler Apocalipse 17, você vai perceber que a Bíblia vai falar em Apocalipse 17 sobre a grande meretriz, Babilônia. E Apocalipse 18 vai falar sobre a destruição de Babilônia. Qual que era o desejo deles? Gênesis 11, 6. Já está terminando, mas mais alguns minutos eu termino. Gênesis capítulo 11, lê o verso 4 até o verso 9. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse ao Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, descemos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ok, nós vamos perceber aqui nesse capítulo de Gênesis, o próprio Deus tendo que intervir na história, por conta desse espírito, desse líder e desse modelo de cidade, dessa grande construção, uma unidade voltada para o lado do mal. Eles se uniram, de fato. Nimrod conseguiu unir todo mundo, para construir essa cidade, para edificar essa torre, essa fortaleza. Wellington, se você conseguir colocar na internet aí, Zigurate, com Z, você vai ver aí um modelo, qualquer foto. Esse modelo dessas torres existe espalhados por diversos países. Na América tem uma ruína de Zigurate. No México tem. No Iraque, onde é a Babilônia, onde a Babilônia foi fundada, lá no Iraque existem ruínas dos Zigurates, que era essa torre, não era só simplesmente uma torre para chegar até o céu, era um monumento. Aquilo apontava para a grandeza, apontava para a fama, para sucesso. Esse é o modelo
que João condena, que é o sistema do mundo. E eles decidiram construir essa cidade, verso 4, essa torre para alcançar até o céu. Isso aponta para uma tentativa de se aproximar de Deus. E o verso 4 diz: assim nosso nome será famoso, e nós não seremos espalhados pela face da terra. Olha só, eles romperam com Deus. Eles estão agora querendo viver a vida deles. Eles se consideram o próprio Deus. Não, nós vamos viver do nosso jeito. E essa passagem bíblica aponta também para os nossos dias. Aponta também para o sistema do mundo. Aponta também para o que estamos vivendo hoje. Dá a foto lá, pastor. Ali. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitos monumentos sobre essa, é chamado zigurate. A explicação aqui de zigurate, deixa eu passar para vocês aqui. A palavra zigurate significa construção de um prédio alto. O mais famoso de todos foi o que foi levantado na Babilônia, dedicado ao deus Marduk, cuja tradução literal é casa da fundação do céu até a terra. Aqui nasce em Babel as religiões, a tentativa de se aproximar de Deus, a tentativa de chegar até Deus com a sua própria força, com seu próprio recurso. Tanta gente vive assim, né, gente? Quer se aproximar de Deus, não, Deus está comigo, e acha que pode se aproximar de Deus através da religião, ou através das suas obras. E veja que interessante, Gênesis capítulo 11, verso 2. Diz aqui no verso 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Olha que interessante. Algumas traduções devem estar aí, leste. Onde estava plantado o jardim do Éden? Ao leste. Ou seja, eles saíram, se afastaram do Éden e se fixaram aonde? Em Babilônia. Se fixaram nessa região. É o que acontece hoje. As pessoas querem se afastar dos céus, do Éden. Eles se afastaram ali do Éden. Se afastaram, queriam romper com Deus completamente. Aplicação para nós. A Bíblia vai dizer que Deus desceu, a Trindade desceu, confundiu as línguas, porque todo mundo está falando um único idioma. Ali nasceu os outros idiomas. Ok, gente? Só que o anticristo, o diabo, não desistiu de Babel. A palavra vai dizer que Deus rompeu ali e eles desistiram. Eles não conseguiram construir aquela torre. A obra parou. Só que o diabo não desistiu. O espírito do anticristo não desistiu. E esse sistema do diabo, ele insiste até os dias de hoje. Então o espírito do anticristo não desistiu. E Babel está muito presente nos nossos dias hoje. Está presente na política. Todo esse espírito de fama vem de Babel. Nas grandes potências mundial, espírito do poder, de querer governar o mundo, está sobre o líder da Rússia, está sobre políticas do Brasil. É o espírito de Babel, gente, que está, de querer ser famoso, de grandeza. O que representa esse espírito? O que representa essa passagem? É o conjunto de valores ante Deus, de grandeza, de fama, de querer se aparecer. Está muito presente nas redes sociais. Esse desejo de relevância, de sucesso, de milhões e milhões de seguidores, isso vem de Babel, gente. Vem de Gênesis capítulo 11. Essa vontade de segurança, o que Nimrod quis fazer? Ele queria segurança, construir uma cidade
fortificada. Todos nós somos tentados a isso, a construir nossa própria Babel, a querer segurança, autossuficiência, dominar as coisas, independência de Deus. Todos nós estamos em busca do sucesso, todos nós queremos reconhecimento, todos nós queremos glória, mas Isaías vai dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe, nós devemos tomar muito cuidado para nós não sermos iludidos pelo espírito de Babel. Uma das coisas que eu percebi muito quando eu viajei lá para Dubai, foi o espírito de Babel. Tudo, é claro, a gente se diverte lá, né? Passeia, mas tudo muito grande. Eles querem ser os maiores do mundo. Tudo lá tem que ser o maior do mundo. Em contrapartida, Jerusalém, que representa o Jardim do Éden, que representa os céus, que representa são dois mundos diferentes, são dois estilos de vida diferentes, e aí nós devemos escolher, queridos, se nós vamos viver segundo Babel, ou se nós vamos viver segundo a Nova Jerusalém, modelo de cidade de Deus. Vamos ler Apocalipse 17 para encerrar? Apocalipse 17, e aí a gente encerra. Pode liberar as crianças. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ponto, parou aí, Haroldo. Percebe que eu estou apresentando para vocês que no início aponta para o fim? Nós estamos lendo a história de Babel e estamos vendo Apocalipse 17 falando do quê? Babilônia. E falando do quê? Do encantamento, os reis da terra encantados, se prostituindo com ela. Agora vamos ler Apocalipse 18 e vamos ver o que vai acontecer com Babilônia. Apocalipse 18, verso 1. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha uma grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À acusa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Prossiga. Todo o capítulo 18 vai falar sobre a queda da Babilônia. Depois eu quero que você leia isso. E a Bíblia nos dá um conselho aqui, que nós, o povo de Deus, nós temos que sair dela. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Não se iluda com a Babilônia. Tudo que é grande, tudo que é espírito de fama, que queira se colocar no lugar de Deus, vai cair por terra nos últimos dias. E olhando para nós, quantas igrejas hoje estão construindo a sua própria Babilônia? Deus não mandou construir nada disso, e nós queremos construir a nossa Babilônia, mas que possamos ser encontrados como Noé. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deus abençoe, fique de pé, vamos encerrar. Fez sentido essa aula de hoje, irmãos? Amém ou não amém? Pegou alguma coisa aí? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Assim como diz a tua palavra, Noé, ele pregou sobre
o juízo, Senhor, e é o que estamos fazendo aqui, Pai. Lendo a Tua palavra e percebendo, Senhor, que nos últimos dias serão dias difíceis, mas nós estamos guardados em Ti. Nós viveremos, ó Deus, as Suas promessas. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os nossos olhos estão na nova Jerusalém. Nós não iremos nos encantar com Babel, nós não iremos nos encantar com Babilônia. Nós pertencemos à nova Jerusalém. Nós estamos dentro da arca, protegidos agora, Senhor, aguardando, ó Deus, viver, ó Pai, eternamente contigo. Nos abençoe, Senhor. Cada família que está aqui, cada criança, que nós possamos ser como Noé, Senhor, e guardar a nossa família, e trazer nossa família, e ministrar sobre a nossa família, Senhor, acreditando, Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, e que o Senhor anuncie as coisas do fim desde o começo, e de Gênesis a Apocalipse, o Senhor reina para todo sempre. Amém e glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para sempre. Aquele que crê, declare amém. Glória a Deus.